onde a vida acontece. Essa é a ferramenta Casas Astrológicas dentro do nosso mapa astral. São nas áreas da nossa vida, são nas casas astrológicas que as coisas acontecem. Dentro da nossa jornada, o mapa da coragem, a gente já falou aqui sobre ascendente, sobre meio do céu, temos umas pinceladinhas ali sobre casa 2, casa 6, falamos sobre planetas, Saturno, Júpiter, né? Júpiter expandindo, Saturno trazendo maturidade para gente. Falamos bastante sobre signos também. Falamos sobre Sol, sobre Lua. E agora chegou a hora de falar sobre onde as coisas de fato acontecem dentro da nossa vida através desse olhar do mapa astral, que são as casas astrológicas. Estamos nessa nossa jornada, o mapa da coragem. Já estamos na 7ª aula, na finaleira. Se você está gostando desses assuntos de astrologia, a nossa última aula, o nosso último encontro será muito especial, porque eu vou abrir uma oportunidade que estou aguardando aqui muito tempo, mas olhei na minha revolução solar e esse é o momento de abrir essa oportunidade para você que quer expandir os seus conhecimentos sobre astrologia, mas principalmente sobre você mesma. Se você quiser aprender a ler o seu mapa astral, aprender a estudar o seu mapa astral, para se autoconhecer, para ter mais autonomia sobre as suas decisões, você vai gostar do que eu vou te contar no nosso próximo vídeo. Mas antes, a gente vai falar sobre casas astrológicas. Eu vou abrir um mapa aqui para você. E dessa vez eu vou abrir um mapa gerado no site astro.com. Se você não está lá no grupo do WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, a descrição está aqui neste vídeo. E lá no grupo eu mandei um videozinho que é um tutorial que a gente fez aqui no Farol da Alma, que mostra como você gera o seu mapa astral, para você ir acompanhando essa nossa jornada, né? E aí eu vou utilizar o site que eu indiquei para vocês, porque eu uso um site que é específico de astrólogos, né? Que aí tem um valor pago, mas tem esse site gratuito, super confiável, que é o astro.com. E aí eu vou abrir um mapa aqui no site do astro.com, já para a gente ficar com a mesma imagem, para ficar mais parecidinho com o que você vai ver aí na sua casa. Então tá, aqui está um mapa dessa Maria Teste, que vocês vão ver, que é botei uma data fictícia, gerei um mapa fictício só para a gente acompanhar esse nosso momento aí do mapa da coragem, né? E a gente vai falar então sobre as casas astrológicas, que é onde a vida acontece. Então, estamos aqui na casa 1, casa 2. Então, temos 12 casas dentro do nosso mapa astral, 12 áreas da nossa vida, que uma área ela tem muita profundidade. E a gente vai falar basicamente aqui um pouquinho de cada área. Você vai perceber que aqui, ó, tem um signo que corresponde à casa 1. Aqui vai ter um outro signo que corresponde à casa 2. E assim sucessivamente. Então, dentro desse mapa, onde está escrito 1, 2, 3, 4, 5, são as casas astrológicas, as áreas da vida. E fora tem os símbolos aqui, ó, que são os signos, onde cada casa está. E dentro de algumas casas tem ainda os planetas, que fazem a coisa acontecer. Certo? Então tá, vamos lá. Casa 1, a primeira casa do zodíaco, fala sobre eu mesma, sobre como eu me relaciono comigo mesma, inclusive com a minha aparência, com a minha autoestima, a minha relação comigo mesma. E aí vamos supor, né? Essa pessoa aqui, ó, a casa 1 dela tá neste signo aqui que é Touro. Você vai considerar o signo que abre, que começa. Então, tá vendo que tem Gêmeos aqui também? Tem Gêmeos. Mas o signo que abre essa casa é esse aqui. Então, é Touro. A casa 2. Casa 2 é essa casinha aqui. O signo que abre essa casa 2, no caso dessa pessoa, é Gêmeos. A casa 2 fala sobre dons, valores, habilidades, recursos que a gente tem e principalmente como a gente lida com esses recursos, inclusive
os financeiros. Então, quando eu vou fazer uma análise de mapa onde eu estou analisando uma carreira, né, que essa pessoa possa seguir, eu dou uma olhada bem profunda nessa casa 2, porque como ela gerencia os próprios recursos, como ela gera recursos, está relacionado aqui à casa 2. No caso dessa pessoa, né, casa 2 em Gêmeos, os recursos podem vir através da comunicação, por exemplo, ou de várias fontes. Afinal de contas, é casa 2, né? Fala muito sobre multipotencialidade. E multipotencialidade, no caso dessa pessoa, poderia ser uma habilidade, um dom, um recurso que ela tem, um valor que ela tem. Então, casa 2 fala sobre isso. A casa 3 fala sobre pequenos grupos, fala também sobre a nossa comunidade mais próxima, primos, vizinhos, a comunidade mais próxima. Também fala sobre os primeiros aprendizados que a gente tem, né, os aprendizados mais técnicos. O início ali da nossa vida estudantil, por exemplo, a gente está falando de casa 3. A casa 4, ela fala, aqui, a casa 4, fala sobre a nossa família, família de origem, pai e mãe, ou ainda mais profundo, né, da nossa ancestralidade, também tem um pouquinho aqui, fala das nossas origens e da nossa segurança emocional, né? Como eu me sinto segura tem a ver com a minha casa 4. A casa 5, esta aqui, fala sobre os nossos hobbies, nosso lazer, os nossos prazeres e também fala sobre maternidade e os projetos que eu crio. Então, tudo que vem de mim, tudo que é minha criação, tá dentro da casa 5. E aí, quando eu vou também ler mapa para pessoas que querem aí voltadas à carreira, né? Mapa astral ligados à profissão, eu dou uma espiada aqui, porque aqui eu também consigo entender se essa pessoa tem uma potência de ter um empreendimento, algo próprio, um negócio, que nada mais é do que um filho, né? Um projeto também essa coisa que eu crio é casa 5. A casa 6 fala sobre a minha saúde e a minha rotina. Então, como que eu lido com a minha saúde? Até se a minha saúde é mais frágil ou menos frágil, eu consigo ver através de aspectos aí da casa 6. E fala também, né, sobre a minha rotina, o que que é ideal para a minha rotina, o que que é mais fluido. Então, essa pessoa tem uma casa 6 em Libra, né, que é o signo que está abrindo aqui essa porteira da casa 6. A pessoa provavelmente gosta de ter uma rotina com harmonia, com beleza, com justiça. Talvez uma pessoa que goste de ter parceria na sua rotina, não gosta muito de trabalhar sozinha. Então, isso tem a ver com a casa 6 em Libra. Aí a gente vai chegar aqui na casa 7, a casa 7 que fala sobre relacionamentos, mas também fala sobre parcerias de negócios e também para quem trabalha aí como autônoma, empreendedora, negócio, eu também analiso a área do cliente. O cliente também é o outro, né? Então a casa 7, tudo que é o outro, o cliente também é. Então a gente dá uma espiadinha ali na casa 7 quando a gente fala sobre cliente. Essa pessoa, por exemplo, né, tem aqui a casa 7 em Escorpião. O cliente dela vai ser profundo, vai querer transformação, né, vai querer algo mais com mais profundidade, não vai ficar no raso, não. A casa 8 fala sobre assuntos mais profundos, inclusive sobre assuntos que são tabus, sexo, parto, morte, renascimento, tudo que é profundo, são processos de autotransformação, morte, renascimento, enfim, aqueles processos que, né, parece que a gente se transforma, que a gente muda, é casa 8. A casa 9 fala sobre viagens, sobre estudos, sobre o que eu acredito, sobre as minhas filosofias, as minhas crenças, também pode falar sobre religião, sobre estudos superiores, né? Pós-graduação, MBA, etc e tal, também está relacionado aqui na casa 6. Essa pessoa, por exemplo, gosta muito desses assuntos, né? Porque o sol dela, onde ela brilha, está aqui e tem uma responsabilidade que é Saturno. Então, dentro da casa 6. E é em Capricórnio, então provavelmente é uma pessoa que trabalha, né, no ensino superior, trabalha numa faculdade, tem esse potencial aí de algo mais formal também, porque está em Capricórnio. Uma análise rápida aqui, né, dessa pessoa fictícia. Mas então a casa 9 fala sobre esses temas aí mais filosóficos, meus ideais, meus propósitos, filosofias, viagens ao exterior. Aqui, quando a gente fala sobre viagens, por exemplo, a casa 3 fala sobre pequenas viagens. Já a casa 9 fala sobre viagens ao exterior.
casa 10, que é onde a gente chegou aqui agora, fala sobre a minha carreira, a minha profissão, como eu quero ser vista, né, como eu entrego socialmente, né, o que que eu quero entregar, qual é o meu legado, qual é o meu objetivo de entrega para esse mundo, é a casa 10. A casa 11 fala sobre projetos futuros, né, aquilo que eu projeto para o meu futuro, como eu lido com o meu futuro. Também fala sobre grandes grupos, né, pessoas aí, o coletivo. Enquanto a casa 5 está falando sobre o meu eu, sobre aquilo que eu crio para mim, o meu eu, né, os meus hobbies, as coisas que me nutrem, a casa 5 também está falando o que eu vejo no social, no coletivo. E a casa 12 fala sobre a minha espiritualidade, minha conexão com o espiritual, também fala sobre as coisas que estão no meu oculto, inconsciente, aquilo que eu vivi em outras existências, na minha visão de astrologia também podem aparecer aqui na casa 12. Então, aquilo que eu vivi em outras existências e que eu vim transformar, que eu vim lidar de uma maneira diferente, também está aparecendo aqui na casa 12, conforme a minha visão de astrologia, mas também fala como eu lido com a minha espiritualidade, os meus sabotadores, os inimigos ocultos, tudo está aqui na casa 12. E aí você pode perceber que existe um eixo sempre acontecendo. Então, a casa 1 fala sobre eu comigo mesma, enquanto a casa 7 fala a minha relação com o outro. A casa 2 fala sobre os meus recursos. Nossa senhora, ficou muito feio isso. A casa 2 aqui. A casa 2 fala sobre os meus recursos, né, que eu gerencio, o dinheiro mesmo. E a casa 8 fala como o outro investe em mim. A casa 2 fala de coisas mais palpáveis, terrenas. A casa 8 fala da transformação. A casa 3 fala sobre pequenos grupos, fala sobre o meu pequeno mundinho. A casa 9 é onde eu expando esse mundo, onde eu passo outros limites, ultrapasso os meus limites, né? Onde eu vou buscar o conhecimento além. Aqui fala de pequenos conhecimentos, conhecimentos mais básicos. Aqui fala sobre conhecimentos mais filosóficos, mais profundos. Então é um eixo que fala bastante sobre conhecimentos. A casa 4 fala sobre a minha família, a, a minha segurança emocional, aquilo que me dá base, que me dá sustentação. E a casa 10 fala aquilo que eu vou entregar para o mundo, o que eu busco também de status, o que eu busco de reconhecimento. Fala sobre a minha profissão. Aqui fala sobre família, aqui fala sobre profissão. A casa 5 e 11, né? A gente já falou. A casa 5 são as minhas criações, a casa 11 é o coletivo, a casa 6 fala sobre a minha rotina, meu dia a dia, a minha saúde, e a casa 12 fala sobre a minha espiritualidade, a minha conexão com o oculto. Então você pode observar que existem eixos ali e tudo está integrado. Então a vida acontece dentro das casas astrológicas. E aí é muito importante você ter esse conhecimento, porque uma pessoa com sol, por exemplo, né? Uma pessoa é aquariana, o sol dela é em aquário, nesse caso desse mapa aqui. Uma pessoa aquariana tem essa tendência à rebeldia, a querer fazer tudo diferente. E uma pessoa aquariana, por exemplo, de casa um, ela iria vivenciar essa rebeldia de uma maneira mais interna, talvez também através da sua imagem, um cabelo mais diferentão. Uma pessoa aquariana de casa 4 talvez demonstrasse essa rebeldia com a família, querendo quebrar tabus que a família vivencia e ela quer fazer diferente. Uma pessoa com Sol em Aquário na casa 12 vai vivenciar de forma mais interna essa essa liberdade, essa busca por liberdade pode se manifestar na espiritualidade, por exemplo. E uma pessoa, né, com Sol na casa 9 em Aquário, vai buscar essas transformações de uma forma mais intelectual. Então, só eu te falar, né, só você ter essa consciência que o teu Sol tá num signo é uma coisa. Agora, você saber que o teu sol, né? Se você é geminiana de casa 2 você tem uma energia mais terra, mais de sustentabilidade, de valores, diferente de uma geminiana de casa 3 que é uma geminiana nata, né? Que a casa 3 é regida por
por Gêmeos, né? Então, você entendendo um pouquinho disso, você vai compreender por que muitas vezes você não se conecta com o seu signo solar. Porque existe muito mais do que o seu signo solar, como a gente já falou por aqui, mas dentro da questão do signo solar, a casa onde ele está já vai refletir a característica que você vai manifestar na sua essência através desse signo solar e também a área da vida que você veio iluminar. Esse é mais um pontinho para você mergulhar dentro desse universo da astrologia. Lembrando, tem grupo no WhatsApp onde a gente está conversando sobre todos esses assuntos. Tem muitas aulas aí já para você assistir. Então, se você começou essa jornada agora, volta que tem outras aulas que você pode assistir. Não tem uma ordem, né? Embora eu tenha gravado numa ordem, mas se você ir hoje lá olhar a aula 2, a aula 3, ela vai fazer sentido também, você vai conectar esses saberes. Espero que tenha já feito alguma transformação aí na sua percepção, que o meu principal objetivo é que você consiga ter mais consciência sobre você, né, aumentar o teu poder de autoconhecimento e né, ter essa autonomia para você mesma, olhar o seu mapa e se descobrindo e tomando a partir disso decisões mais assertivas, mais alinhadas com você, saindo desse padrão de seguir, né, a manada aí, seguir o que todo mundo diz, é se entender e perceber quais são as suas necessidades, os seus valores, o que é importante para você, como você se motiva, o que você veio entregar para o mundo, o que você veio curar, tudo isso tá no seu mapa astral. E olha que maravilha, né? Você ter acesso a isso é um grande poder de escolha, de decisão. É você se tornar realmente, né, protagonista da sua vida, da sua história. Se isso faz sentido, semana que vem eu vou abrir essa baita oportunidade para você aprender a se decodificar, decodificar o seu mapa astral e ter essa autonomia toda que a gente está falando. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo encontro, semana que vem. Tchau, tchau.